João Carlos desceu do aplicativo de transporte bem em frente ao Imperial Plaza Hotel, usando seu chapéu de palha favorito e carregando uma bolsa de viagem de couro gasto. Vestia uma camisa quadriculada desbotada, calça jeans comum e botas velhas de trabalho. Os funcionários da entrada nem sequer ergueram os olhos. No balcão da recepção, o gerente Ricardo o examinou com evidente desprezo de alto a baixo. Nossos quartos têm valores elevados demais para alguém do... Esse é o padrão, declarou com um tom de superioridade. Mas vou te fazer uma proposta. Se conseguir pagar pelo quarto mais barato, eu te dou a suíte de graça. A ofensa foi pública e calculada. Ricardo jamais imaginava que acabara de provocar o homem errado, pois em questão de minutos toda a verdade sobre a identidade daquele senhor humilde faria o hotel inteiro se arrepender. A diferença era chocante. Enquanto demais hóspedes chegavam em veículos de luxo, importados, usando roupas de alta costura e trazendo bagagens de marcas caríssimas, João Carlos andava tranquilamente com sua mala velha e um sorriso sereno no rosto. Seus movimentos eram confiantes, decididos, de alguém que sabia perfeitamente seu valor no mundo. Na área de atendimento, o ambiente exalava sofisticação. Atrás do balcão de madeira nobre, 3 atendentes impecavelmente uniformizados recebiam os clientes com sorrisos ensaiados. Porém, quando João Carlos se aproximou, algo se alterou na atmosfera. A recepcionista mais nova, Beatriz, cruzou um olhar furtivo com a companheira de trabalho. Um sorriso incômodo tomou o lugar da expressão receptiva, habitual. O segundo funcionário, um moço loiro de aproximadamente 25 anos, fingiu estar ocupado com documentos urgentes. Foi nesse momento que Ricardo, o gerente do estabelecimento, saiu de sua sala. Ricardo possuía 42 anos, cabelos alisados com gel puxados para trás, terno cinza sem uma única ruga e uma prepotência que transbordava de cada gesto. Trabalhara em estabelecimentos de alto padrão durante 15 anos e se orgulhava de conseguir identificar rapidamente quem merecia ou não estar naquele ambiente. Seus olhos percorreram João Carlos completamente, como um radar, calculando origem e condição financeira. Boa tarde, cumprimentou João Carlos, retirando o chapéu com educação. Preciso de um quarto por 3 dias. O sorriso de Ricardo era artificial e frio. Era aquele tipo de sorriso que João Carlos reconhecia perfeitamente. Já tinha encontrado em instituições bancárias, boutiques exclusivas, restaurantes sofisticados. O sorriso de quem já formou sua opinião e proferiu sua sentença. Certamente, senhor. Ricardo fez uma pausa intencional. O senhor fez reserva antecipada? Não, cheguei direto da roça. Imaginei poder conseguir acomodação hoje mesmo. Outros visitantes começaram a observar a situação. Uma dama refinada cochichou algo ao esposo. Um executivo de terno azul escuro interrompeu sua navegação do smartphone. Em recepção, antes ocupada com suas rotinas normais, agora direcionava toda a atenção para aquele encontro. Improvável. Ricardo verificou o sistema com gestos propositalmente exagerados e lentos. Seus dedos digitavam sem nenhuma urgência, como se cada toque fosse um tijolo, construindo uma barreira de constrangimento. Nossos quartos possuem um público bastante particular, afirmou, enfatizando a expressão com desdém. Temos somente suítes liberadas no momento, com diárias de R$ 2.800. O valor foi anunciado como uma sentença definitiva. Ricardo aguardava ver João Carlos bater em retirada, balbuciando justificativas, talvez alegando ter confundido o endereço. Diversos outros empregados se aproximaram discretamente, interessados em presenciar como aquela situação embaraçosa terminaria. João Carlos apenas concordou com a cabeça, como se o preço fosse completamente aceitável. Sem problemas, pode fazer a reserva para os 3 dias. O espanto no semblante de Ricardo durou apenas um instante, rapidamente trocado por um sorriso ainda mais sarcástico. Ele se apoiou levemente sobre o balcão, assumindo uma postura dominadora que deixava claro quem comandava ali. O senhor compreende que necessitamos de comprovações, correto? Cartão de crédito, documentação de renda. Sua voz se elevou um pouco, assegurando que os demais ouvissem. Nossos hóspedes geralmente são indivíduos de um determinado nível social. A declaração cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Algumas conversas cessaram totalmente. O silêncio incômodo se propagou como círculos na água. Foi então que Ricardo, percebendo que tinha plateia, resolveu ir ainda mais longe. Sabe como é, companheiro? Ricardo sorriu com uma maldade calculada, degustando cada sílaba. Se você conseguir pagar o quarto mais simples, eu te entrego a suíte de graça. O efeito foi instantâneo. A senhora da bolsa cara tampou a boca, chocada com a grosseria. 2 empresários trocaram expressões desconfortáveis. Um casal jovem próximo ao elevador parou para assistir à humilhação em público. Até mesmo
Mesmo os empregados pareceram envergonhados com a conduta do superior, mas ninguém teve coragem de interferir. Ricardo havia ultrapassado uma linha perigosa, convertendo o preconceito velado em humilhação declarada. Ele esperava gargalhadas de cumplicidade, quem sabe alguns apoios discretos dos outros clientes. Ao invés disso, encontrou rostos de desaprovação e uma atmosfera carregada de constrangimento. João Carlos não demonstrou qualquer abalo. Seus olhos, que haviam testemunhado muito ao longo da existência, encontraram os de Ricardo com uma serenidade que parecia irritá-lo ainda mais. Não existia fúria naquele olhar, somente uma tranquilidade profunda de quem conhecia, precisamente o próprio mérito. Quanto custa o quarto mais simples? Ade questionou simplesmente, a voz firme e sem nenhum indício de humilhação. Ricardo riu discretamente, um som desagradável que reverberou pela recepção. R$800, respondeu, convicto de que estava finalizando aquela cena constrangedora de uma vez por todas. O que Ricardo desconhecia era que estava prestes a protagonizar a maior vergonha de sua trajetória profissional. O que ele não imaginava era que o homem diante dele possuía mais recursos financeiros que grande parte dos hóspedes do padrão que ele tanto idolatrava. O que Ricardo não conseguia prever era que aquela aposta debochada se transformaria no equívoco mais custoso de sua vida profissional. João Carlos colocou a mão no bolso de trás da calça jeans, um movimento simples que faria todo o Imperial Plaza Hotel estremecer nos minutos seguintes. A justiça às vezes se apresenta vestida de modo bastante modesto. Ricardo se sentia no topo de seu domínio e estava ali, gerente de um dos estabelecimentos mais conceituados da metrópole, colocando um intruso em seu devido lugar perante uma audiência de clientes ilustres. Era precisamente para ocasiões como essa que ele havia sido contratado para preservar o padrão do estabelecimento. R$800, repetiu, apreciando cada palavra. À vista, naturalmente. Nosso hotel não trabalha com parcelamentos. A palavra parcelamentos foi pronunciada com tanto desprezo que pareceu contaminar o ar sofisticado do local. Alguns hóspedes se movimentaram desconfortavelmente em seus assentos. Uma executiva loira que aguardava no sofá trocou um olhar eloquente com a colega, como se dissesse que situação constrangedora. João Carlos permanecia parado, chapéu na mão, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Não havia provocação naquele olhar, nem rendição, apenas uma calma profunda que começava a incomodar o gerente. Tudo certo, disse João Carlos simplesmente. Aceito sua proposta. Ricardo piscou 2 vezes, como se não tivesse compreendido corretamente. Ele esperava súplicas, pedidos de desculpas, talvez uma saída envergonhada. Qualquer coisa menos essa calma desconcertante. O senhor aceita? A voz de Ricardo subiu meio tom, revelando a primeira fissura em sua confiança. Aceito. Se eu conseguir pagar os R$800 à vista, o senhor me entrega a suíte sem custo. Foi isso que propôs, não foi? A recepção estava agora em completo silêncio. Até os empregados haviam interrompido suas atividades para prestar atenção na conversa. A situação havia escapado do domínio de Ricardo, mas ele não podia mais recuar diante de toda aquela gente. Perfeito, disse, forçando um sorriso confiante. Mas quando o senhor não conseguir pagar, terá que se retirar imediatamente. E, por gentileza, utilize a saída dos fundos. Não desejamos mais constrangimentos. A crueldade desnecessária da última declaração fez alguns hóspedes trocarem olhares reprovadores. Um homem de aproximadamente 60 anos, claramente incomodado, murmurou para a esposa que falta de respeito. Mas Ricardo estava cego pela própria prepotência, incapaz de notar que estava perdendo a simpatia até mesmo de seus próprios clientes. João Carlos concordou calmamente e começou a caminhar em direção ao sofá mais próximo, onde depositou sua bolsa de couro. O movimento causou um pequeno alvoroço na recepção. Todas as atenções acompanharam cada movimento do fazendeiro, como se assistissem a um duelo de faroeste. O que está fazendo? Perguntou Ricardo, a voz aguda revelando nervosismo. Vou me sentar um momento, respondeu João Carlos, acomodando-se no sofá com a naturalidade de quem estava em sua própria residência. Preciso organizar os documentos. A ideia de que aquele homem modesto pudesse realmente ter R$800 para pagar à vista começou a gerar uma pequena semente de incerteza na mente de Ricardo. Mas ele descartou o pensamento rapidamente. Impossível. Ninguém que chegasse de aplicativo de transporte vestido daquele jeito teria tanto dinheiro disponível em espécie. Enquanto isso, João Carlos abriu calmamente sua bolsa. O som do fecho ecoou
num ambiente silencioso, como um tambor anunciando o início de uma disputa. Dentro da bolsa, organizados com cuidado meticuloso, estavam documentos, algumas mudas de roupa simples, um estojo de couro envelhecido e um envelope pardo. Ricardo observou, tentando manter a expressão confiante, mas seus olhos revelaram uma pontada de curiosidade mesclada, com receio. O que diabos tinha naquele envelope? João Carlos retirou o envelope com a mesma calma de sempre e começou a contar algo que estava dentro dele. Suas mãos trabalhavam com precisão, organizando o que quer que fossem em pequenas pilhas sobre a mesa de centro. Meu Deus! Sussurrou uma senhora próxima ao marido. Ele está contando dinheiro. A informação se espalhou pela recepção como fogo em palha. Seca! Cabeças se viraram, conversas pararam. Celulares foram discretamente apontados na direção do sofá, onde João Carlos trabalhava metodicamente. Ricardo sentiu o primeiro aperto no peito. Suas mãos começaram a suar dentro das luvas invisíveis da ansiedade. Ainda assim, manteve a postura altiva. Só dinheiro não basta. Gritou através da recepção, tentando recuperar o controle da situação. Precisa de documentos também, identidade, CPF, comprovante de rendimentos. João Carlos levantou os olhos do envelope e sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Era um sorriso suave, quase paternal, que fez Ricardo se sentir inexplicavelmente pequeno. Não se preocupe, rapaz, tenho tudo aqui. A palavra rapaz, dita com tanta naturalidade e carinho, desarrumou completamente o roteiro que Ricardo havia planejado. Como aquele homem conseguia manter tanta dignidade diante de tanta humilhação? Por que não estava constrangido, nervoso, derrotado? Foi então que João Carlos se levantou e caminhou de volta ao balcão. Em suas mãos, um maço de notas organizadamente dobrado e uma carteira de couro surrada. Seus passos soaram como batidas de sino, anunciando algo monumental. R$800, disse, colocando o dinheiro sobre o balcão com a mesma naturalidade com que se pede um café. Contadinhos! O ambiente explodiu em murmúrios. Ricardo ficou olhando para o dinheiro como se fosse uma serpente venenosa prestes a atacá-lo. Seus planos de humilhação pública haviam acabado de desabar, como um castelo de cartas, mas o pior ainda estava por vir. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo olhava fixamente para as notas de 50 e 100 reais organizadas sobre o balcão, como se elas fossem evidências de um crime que ele não conseguia compreender. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele se inclinou para examinar o dinheiro mais de perto. Isso aqui são R$800? E perguntou, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Exatamente, respondeu João Carlos, retirando seus documentos da carteira de couro. Identidade, CPF, e aqui está minha carteira de habilitação também, caso precise. Ricardo pegou os documentos com dedos que agora suavam visivelmente. João Carlos Ferreira dos Santos, 54 anos, natural de Araguari, Minas Gerais. E tudo parecia normal, comum, exatamente o que ele esperava de um caipira do interior. Mas o dinheiro ali na sua frente contava uma história diferente. A recepcionista Beatriz se aproximou discretamente, curiosa para ver os documentos. Outros funcionários também se posicionaram estrategicamente para observar o desenrolar da situação. O que começara como uma humilhação rotineira estava se transformando em algo completamente inesperado. De onde veio esse dinheiro? Buesis, perguntou Ricardo, tentando recuperar algum controle sobre a situação. A pergunta cortou o ar como um tiro. Vários hóspedes se voltaram completamente para a cena, abandonando qualquer pretensão de descrição. Uma executiva parou de ler mensagens no celular. Um casal de empresários deixou a conversa pela metade. Até os funcionários da limpeza pararam suas atividades para observar. João Carlos sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso paternal que desarmava Ricardo completamente. É dinheiro honesto, rapaz. Ganho com o trabalho das minhas mãos. Que tipo de trabalho? Insistiu Ricardo, agora claramente procurando por alguma irregularidade. Alguma forma de desqualificar aquele pagamento e salvar sua reputação diante dos clientes. Sou pecuarista, respondeu João Carlos simplesmente. A resposta provocou risinhos abafados entre alguns hóspedes. Ricardo sentiu uma onda de alívio. Pecuarista, claro. Provavelmente algum pequeno criador rural que havia vendido algumas reses e agora se achava no direito de frequentar hotéis de luxo. Pecuarista, repetiu Ricardo, recuperando parte de sua arrogância. E o que um pecuarista está fazendo em um hotel como este? A pergunta foi feita com tanto desdém que algumas pessoas na recepção se mexeram desconfortavelmente em seus lugares. Um homem de terno azul marinho murmurou algo para a esposa sobre falta de educação, mas Ricardo estava determinado a recuperar o controle da situação. Vim para o leilão.
respondeu João Carlos calmamente. Que leilão? Leilão de reprodutores de elite. Acontece amanhã no centro de convenções. Ricardo franziu a testa. Ele não conhecia detalhes sobre leilões de gado, mas imaginava que fossem eventos pequenos, rurais, frequentados por pessoas simples como o homem à sua frente. E quanto pretende gastar nesse leilão? Perguntou carregando a palavra de ironia. Depende dos animais disponíveis, respondeu João Carlos. Mas trouxe o suficiente para alguns reprodutores bons. E quanto custa um reprodutor desses? João Carlos fez uma pausa, como se estivesse calculando mentalmente. Varia muito, desde centenas de milhares até valores que chegam à casa dos milhões, dependendo da linhagem. A informação caiu como uma pequena bomba na recepção. Algumas conversas diminuíram o tom. Celulares foram baixados. Todas as atenções se voltaram para João Carlos com uma intensidade renovada. Ricardo riu alto. Um som forçado e desconfortável. Desculpe, mas o senhor está dizendo que um boi custa milhões de reais? Reprodutores de elite, sim. Os melhores podem alcançar valores impressionantes. E o senhor pretende comprar vários? Se os preços estiverem bons, sim. Ricardo balançou a cabeça como se estivesse lidando com alguém iludido. Meu amigo, o senhor chegou aqui de aplicativo vestido assim. Fez um gesto depreciativo em direção às roupas de João Carlos. E quer me fazer acreditar que vai gastar fortunas em gado? A recepção estava agora em suspense total. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. Todos sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Não estou pedindo para acreditar em nada, respondeu João Carlos. A voz ainda calma, mas com uma firmeza nova. Só quero o quarto que o senhor prometeu. Ricardo se inclinou sobre o balcão, assumindo uma postura intimidadora. Escuta aqui, seu fazendeiro. Eu não sei que tipo de fantasia é essa, mas aqui é um hotel sério. A gente atende pessoas sérias, com dinheiro sério. Não gente que vem contar história de boi milionário. Alguns hóspedes começaram a se mexer desconfortavelmente. A situação estava claramente saindo de controle. Uma senhora idosa sussurrou para o marido que esse gerente estava sendo muito grosseiro. Mas Ricardo estava perdido em sua própria arrogância, incapaz de perceber que estava cavando um buraco cada vez mais fundo. O dinheiro está aí no balcão, disse João Carlos apontando para as notas. O senhor fez uma aposta. Um homem de palavra cumpre suas apostas. Homem de palavra? Ricardo riu com crueldade. O homem de palavra não inventa história de boi milionário para se fazer de importante. E foi então que João Carlos fez algo que ninguém esperava. Ele voltou até sua bolsa, procurou por alguns segundos e retornou com um celular, simples e desgastado pelo uso. Posso fazer uma ligação? Ele perguntou educadamente. Ligação para quem? Rebateu Ricardo suspeitoso. Para meu contador. Ele pode esclarecer algumas coisas. Ricardo hesitou. A situação estava fugindo completamente de seu controle, mas ele havia se exposto tanto que não podia mais recuar. Toda a recepção do hotel estava observando. Recuar agora seria admitir que havia cometido um erro terrível. Pode ligar, disse tentando soar confiante. Mas quando essa historinha não se confirmar, o senhor sai daqui imediatamente. João Carlos assentiu e discou um número. A ligação tocou no viva voz, e a voz de um homem atendeu do outro lado. Boa tarde, João Carlos. Como está o evento aí na capital? Boa tarde, Dr. Fernando. Estou bem, obrigado. Posso fazer uma pergunta sobre nossos preparativos para amanhã? A conversa que se seguiu mudaria para sempre a vida de todos os presentes naquela recepção. Dr. Fernando, continuou João Carlos mantendo o telefone no viva voz para que todos pudessem ouvir. O senhor pode me lembrar o orçamento que separamos para o leilão de amanhã? A voz do contador ecoou claramente pelo ambiente silencioso. Claro, João Carlos. Temos uma reserva considerável preparada para os lances. Você disse que queria ter margem confortável para as aquisições importantes. Um silêncio crescente tomou conta do ambiente. Ricardo sentiu como se o chão tivesse começado a tremer sob seus pés. O tom profissional e respeitoso do contador era inegável. Perfeito, disse João Carlos calmamente. E os pagamentos funcionam como sempre? Transferência bancária ou Pix, como de costume. Você tem também o cartão empresarial para eventuais necessidades menores. Obrigado, Dr. Fernando. Até mais. João Carlos desligou o telefone e colocou-o de volta no bolso. A recepção permanecia em silêncio mortal. Todos os presentes olhavam para ele como se estivessem vendo algo extraordinário materializar diante de seus olhos. Ricardo estava
estava pálido. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava processar o que acabara de ouvir. Uma reserva considerável, cartão empresarial. A realidade começava a bater em sua mente como marteladas. Isso não prova nada, gaguejou Ricardo desesperado para manter algum controle sobre a situação. Qualquer um pode pedir para alguém fingir ser contador. A acusação foi tão desesperada e patética que causou murmúrios de desaprovação entre os hóspedes. Uma executiva balançou a cabeça em clara reprovação. Um homem de negócios sussurrou para a esposa: que vergonha. João Carlos sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Uma pitada de diversão, como se finalmente estivesse se permitindo aproveitar a situação. O senhor tem razão, disse. Palavras são só palavras. Que tal algo mais concreto? João Carlos voltou até sua bolsa e retirou uma pasta de couro preto. Dela tirou alguns papéis dobrados com cuidado. Retornou ao balcão e estendeu os documentos para Ricardo. Extrato bancário da semana passada, disse simplesmente. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram os números uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O saldo na conta corrente fazia seus olhos arderem. Uma quantia de 7 dígitos que começava com 3. Mas não era só isso. O histórico mostrava movimentações que fizeram Ricardo engolir seco. Transferências de centenas de milhares de reais, pagamentos a fornecedores, compras de equipamentos agrícolas que custavam mais que carros de luxo. Isso deve ser falsificado, murmurou Ricardo, mas sua voz não tinha mais convicção. Ele sabia que estava se agarrando em argumentos cada vez mais frágeis. O senhor pode ligar para o banco e confirmar, ofereceu João Carlos. Tenho aqui o cartão da minha gerente. A oferta foi feita com tanta naturalidade que Ricardo sentiu suas pernas bambearem. Ele olhou ao redor da recepção e percebeu que havia se tornado o centro de uma cena constrangedora. Todos os hóspedes o observavam com uma mistura de constrangimento e desaprovação. Foi então que chegou ao hotel um casal elegante. Ele de terno italiano impecável, ela com um vestido que claramente custara uma fortuna. O homem se dirigiu diretamente ao balcão, mas parou abruptamente ao perceber a tensão no ambiente. O que está acontecendo aqui? Perguntou o homem, olhando alternadamente para Ricardo e João. Carlos. Ricardo viu uma oportunidade de recuperar algum prestígio. Só um pequeno mal-entendido, Dr. Alberto, disse forçando um sorriso profissional. Nada que comprometa nossos serviços. Dr. Alberto olhou para João Carlos e seus olhos se iluminaram de reconhecimento. João Carlos Ferreira. João Carlos se virou surpreso e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Dr. Alberto, que surpresa encontrá-lo aqui. Os dois homens se cumprimentaram calorosamente com abraços e tapinhas nas costas típicos de velhos conhecidos. Ricardo observava a cena com crescente horror. Como vão os negócios? Perguntou o Dr. Alberto. Soube que você fez algumas aquisições importantes no último leilão de São Paulo. Consegui alguns reprodutores interessantes, confirmou João Carlos modestamente. A genética desses animais vai fazer diferença no rebanho. Ricardo sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Ali estava um dos hóspedes mais importantes do hotel, claramente conhecendo e respeitando o homem que ele havia passado os últimos 20 minutos humilhando publicamente. E você? lhes perguntou João Carlos. Ainda criando aqueles cavalos árabes? Sempre, respondeu o Dr. Alberto. Inclusive tenho um potro que pode interessar você, filho de um dos meus melhores reprodutores. Aquela linhagem Al-Malik, você lembra dele? A conversa continuava naturalmente, mas cada palavra era como uma punhalada no orgulho de Ricardo. Os nomes, os valores implícitos, o respeito mútuo, tudo indicava que ele havia julgado completamente errado. Dr. Alberto finalmente se voltou para Ricardo e sua expressão mudou completamente quando percebeu o constrangimento óbvio no rosto do gerente. Ricardo, espero que esteja tratando meu amigo com o respeito que ele merece, disse a voz carregada de uma autoridade que fez o gerente engolir seco. Claro, balbuciou Ricardo. Só estávamos resolvendo alguns detalhes da hospedagem. E que detalhes? Perguntou o Dr. Alberto, claramente desconfiado. João Carlos interveio com sua calma característica. O rapaz aqui fez uma aposta comigo, explicou. Se eu conseguisse pagar R$800 à vista pelo quarto mais simples, ele me daria a suíte de graça. Dr. Alberto olhou para Ricardo com uma expressão que misturava incredulidade e desaprovação. Você fez uma aposta com João Carlos Ferreira? A forma como ele pronunciou o nome, com respeito, quase reverência, fez Ricardo perceber que havia cometido um erro muito maior do que imaginara. Eu não sabia... Não sabia o quê? O Dr. Alberto estava visivelmente irritado agora. Não sabia que estava lidando com um dos pecuaristas mais respeitados do país? Cada palavra de Dr. Alberto
era como um martelo, demolindo os últimos vestígios da dignidade profissional de Ricardo. A recepção inteira observava sua destruição pública com uma mistura de fascínio e horror. João Carlos colocou uma mão no ombro de Dr. Alberto. Calma, amigo, o rapaz só estava fazendo seu trabalho, mas Dr. Alberto não estava disposto a deixar passar. Fazendo o trabalho dele, humilhando clientes baseado na aparência. Ricardo, você sabe quem é esse homem? Ricardo balançou a cabeça derrotado. Então deixe-me apresentar, disse Dr. Alberto, a voz carregada de uma solenidade que fez toda a recepção prestar atenção. Este é João Carlos Ferreira dos Santos, proprietário da fazenda Campos Verdes, uma das operações de pecuária mais respeitadas do país. A revelação caiu sobre Ricardo como uma avalanche. Campos Verdes, murmurou uma senhora no sofá próximo. Não é aquela fazenda que sempre aparece nas reportagens sobre agronegócio? Exatamente, confirmou o Dr. Alberto, claramente satisfeito em ver o reconhecimento crescendo nos rostos dos presentes. João Carlos é referência em melhoramento genético bovino. Seus animais são exportados para vários países. Ricardo estava branco como o papel. Suas pernas tremeram e ele precisou se apoiar no balcão para não cair. A realidade estava desabando sobre ele como um prédio em demolição. Cada palavra de Dr. Alberto era uma martelada nos últimos vestígios de sua arrogância. Você já ouviu falar do programa que ele desenvolveu? Continuou Dr. Alberto, dirigindo-se agora a todo o ambiente. Revolucionou a genética bovina no Brasil. Alguns hóspedes começaram a sussurrar entre si. Uma executiva consultou rapidamente o celular, provavelmente, buscando informações. Um homem de negócios murmurou para a esposa que esse nome lhe era familiar. Ah, deixa isso pra lá, Alberto, disse João Carlos, fazendo um gesto discreto com a mão como se tentasse evitar o assunto. Não vou deixar pra lá, exclamou o Dr. Alberto. João Carlos desenvolveu técnicas que são estudadas em universidades internacionais. O impacto foi imediato. Vários hóspedes pararam completamente suas atividades para prestar atenção na conversa. A executiva que consultava o celular exclamou baixo que meu Deus, é verdade, está aqui nos resultados da pesquisa. Ricardo sentia como se estivesse em um pesadelo. Universidades internacionais, técnicas revolucionárias. O homem que ele havia humilhado pelos últimos 20 minutos era uma referência mundial em sua área. Dr. Alberto, por favor, interveio João Carlos, visivelmente constrangido com a atenção. Não precisa. Não precisa sim, exclamou o Dr. Alberto, agora claramente indignado com o tratamento que João Carlos havia recebido. Este hotel precisa saber com quem está lidando. Ricardo tentou recuperar algum controle da situação. Eu não sabia. Se o senhor tivesse se identificado, ou se identificado, Dr. Alberto o interrompeu bruscamente. João Carlos deveria se identificar para ser tratado com educação básica. Que tipo de estabelecimento vocês estão dirigindo aqui? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Outros hóspedes começaram a encarar Ricardo com clara desaprovação. Uma senhora idosa balançou a cabeça em reprovação. O casal de empresários trocou olhares significativos como se estivessem questionando a qualidade do hotel. Foi então que a recepcionista Beatriz se aproximou timidamente de Ricardo. Senhor Ricardo, sussurrou ela, tem um senhor aqui que diz que precisa falar com urgência com o senhor João Carlos. Ricardo se virou e viu um homem de cerca de 40 anos, terno escuro, aproximando-se rapidamente. Ele carregava uma pasta de couro e tinha a postura confiante de quem estava acostumado a lidar com grandes negócios. Senhor João Carlos, o homem se dirigiu diretamente ao fazendeiro. Sou Paulo Oliveira da Oliveira e Associados Leilões. Preciso falar com o senhor sobre alguns lotes de amanhã. João Carlos cumprimentou o homem calorosamente. Paulo, como está? Algum problema com o evento? Não exatamente um problema, respondeu Paulo abrindo sua pasta. É que recebemos algumas ofertas antecipadas para reprodutores que sabemos ser do seu interesse. Queremos dar preferência antes de abrir para outros. Compradores. A recepção inteira parou de respirar. Ofertas antecipadas. Preferência para compras. Que valores estamos falando, Paulo? João Carlos franziu a testa. Bem acima da média do mercado, continuou Paulo. Alguns lotes já receberam propostas na casa dos milhões. Ricardo precisou se sentar. Suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. Milhões para animais que João Carlos estava interessado em comprar, e o homem que ele havia tratado como um mendigo estava discutindo esses valores como se fossem perfeitamente normais. Vou pensar, disse João Carlos. Preciso avaliar os animais pessoalmente antes de qualquer decisão. Claro, respondeu Paulo. O senhor está hospedado aqui mesmo. Posso buscá-lo amanhã cedo para irmos juntos ao centro de exposições.
detalhes. Na verdade, João Carlos olhou para Ricardo com um sorriso suave. Ainda estou resolvendo alguns detalhes da hospedagem. Paulo seguiu o olhar de João Carlos e percebeu imediatamente a tensão no ambiente. Algum problema, senhor João Carlos? O Dr. Alberto se adiantou na resposta. O gerente aqui fez uma aposta com João Carlos. Se ele conseguisse pagar R$800 à vista pelo quarto mais barato, ganharia a suíte de graça. Paulo olhou para Ricardo com uma expressão de incredulidade absoluta. Uma aposta com João Carlos Ferreira? Ele soltou uma risada incrédula. Você sabe que ele é um dos nossos maiores clientes, né? A informação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Um dos maiores clientes do leilão mais importante da região. Na verdade, continuou Paulo, o senhor João Carlos costuma fazer investimentos significativos em nossos eventos. No último leilão em São Paulo, suas aquisições movimentaram valores impressionantes. A recepção estava agora em completo silêncio. Até os funcionários da limpeza haviam parado para ouvir. A dimensão do erro de Ricardo se tornava mais clara a cada revelação. João Carlos, no entanto, permanecia com sua calma característica. Paulo, Dr. Alberto, agradeço o apoio, mas vamos resolver isso com tranquilidade, disse voltando-se para Ricardo. O rapaz fez uma aposta. Eu paguei os R$800. Agora ele vai cumprir a palavra dele. Ricardo olhou para o dinheiro ainda espalhado sobre o balcão. R$800 que representavam menos do que João Carlos. Gastava provavelmente em uma única refeição de negócios. Ele havia apostado contra um homem que movimentava fortunas sem pestanejar. A suíte, murmurou Ricardo, a voz quase inaudível. Como? Perguntou João Carlos educadamente. A suíte presidencial, repetiu Ricardo mais alto desta vez. Está à sua disposição. Mas João Carlos ainda não havia terminado e a maior revelação ainda estava por vir. João Carlos caminhou calmamente até onde havia deixado sua bolsa e retirou dela uma pasta de couro marrom, claramente antiga, mas bem cuidada. O silêncio na recepção era absoluto. Cada movimento do fazendeiro era observado com a intensidade de quem assiste ao desfecho de um filme de suspense. Antes de aceitar a suíte, disse João Carlos voltando ao balcão, preciso esclarecer uma coisa. Ricardo o observava com os olhos arregalados como um animal encurralado que não sabia de onde viria o próximo golpe. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava manter alguma compostura diante dos hóspedes e funcionários. O senhor estava certo sobre uma coisa, continuou João Carlos abrindo a pasta. Eu realmente deveria ter me identificado desde o início. Dr. Alberto e Paulo trocaram olhares curiosos. O que mais havia para ser revelado? O que poderia ser mais impressionante do que o que já havia sido dito? João Carlos retirou da pasta um documento oficial com timbres e selos que brilhavam sob as luzes. Estendeu o papel para Ricardo, que o pegou com mãos trêmulas. Pode ler em voz alta para todos ouvirem, sugeriu João Carlos gentilmente. Ricardo olhou para o documento e sua face empalideceu ainda. Mas se isso fosse possível, suas mãos começaram a tremer tanto que o papel balançava, como uma folha ao vento. Eu não consigo, gaguejou. Dr. Alberto se aproximou e pegou o documento das mãos de Ricardo. Deixe-me ver isso, disse ajustando os óculos. Seus olhos percorreram o documento uma vez depois outra e então se arregalaram de surpresa total. Meu Deus, João Carlos, você não me contou isso. O que é? Perguntou Paulo curioso. Dr. Alberto limpou a garganta e se posicionou para que todos pudessem ouvi-lo claramente. Escritura de propriedade, anunciou solenemente, registrada no cartório de registro de imóveis da capital. A recepção se inclinou coletivamente para a frente como uma plateia, esperando o grande finale de uma apresentação. Proprietário João Carlos Ferreira dos Santos. Continuou o Dr. Alberto, a voz crescendo em volume e admiração. Propriedade edifício imperial, plaza, hotel e terreno. Adjacente, localizado na Avenida Central 2435. O impacto foi como uma explosão na recepção. Várias pessoas gritaram de surpresa. A executiva deixou cair o celular. Um homem de negócios engasgou com o café que estava bebendo. Ricardo literalmente cambaleou para trás, precisando se apoiar na parede para não cair. Ele é o dono do hotel? Burde, exclamou uma senhora, a voz aguda de choque. Paulo estava boquiaberto, alternando o olhar entre o documento e João Carlos. João Carlos, você comprou o Imperial Plaza quando? Há 3 anos, respondeu João Carlos calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo. O grupo anterior estava com dificuldades financeiras. Foi um investimento interessante. Ricardo sentia como se o mundo estivesse girando ao contrário. Durante 20 minutos, ele havia humilhado, zombado e desrespeitado o próprio dono do hotel onde trabalhava. O homem que assinava indiretamente seus contra-cheques. O homem que poderia demiti-lo com um simples
aceno de cabeça. 3 anos, murmurou Ricardo para si mesmo. 3 anos, exato, confirmou João Carlos. Desde então, acompanho relatórios mensais sobre o funcionamento do hotel, satisfação dos clientes, qualidade do atendimento, performance da equipe. Cada palavra era uma estocada no coração de Ricardo. Relatórios mensais. O dono estava acompanhando tudo e ele, Ricardo, acabara de protagonizar o pior episódio de atendimento da história do estabelecimento. Dr. Alberto balançou a cabeça ainda incrédulo. João Carlos, por que você nunca me contou que havia comprado o Imperial Plaza? Mas eu prefiro manter meus investimentos urbanos separados dos negócios rurais, explicou João Carlos. Além disso, gosto de avaliar como as coisas funcionam quando ninguém sabe quem eu sou. É a melhor forma de ver a verdadeira qualidade do serviço. A frase atingiu Ricardo como um raio. João Carlos havia testado o hotel propositalmente e Ricardo havia falhado de forma espetacular no teste. Paulo ainda olhava o documento com fascínio. Quanto custou essa aquisição se não for indiscrição? E foi um investimento considerável, respondeu João Carlos diplomaticamente. Considerável para alguém que falava em milhões como se fossem centavos, significava uma fortuna astronômica. Ricardo precisou se sentar em uma cadeira próxima antes que suas pernas cedessem completamente. E o mais interessante, continuou João Carlos, guardando o documento na pasta, é que todo mês recebo relatórios sobre a excelente qualidade do atendimento do nosso gerente geral. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Os relatórios, ele mesmo escrevia aqueles relatórios, enchendo-os de elogios ao próprio trabalho, inventando histórias sobre clientes satisfeitos e serviços excepcionais. Relatórios muito criativos, acrescentou João Carlos com um sorriso que não chegava aos olhos. Toda a recepção agora observava Ricardo como se ele fosse um espécime raro em um zoológico. A humilhação era completa, total, devastadora. Ele havia sido pego não apenas maltratando um cliente, mas maltratando o próprio patrão enquanto mentia, sistematicamente sobre sua performance profissional. Senhor João Carlos, murmurou Ricardo, a voz saindo como um sussurro desesperado. Eu não sabia, por favor. João Carlos o observou por um longo momento, seus olhos calmos estudando o homem que havia tentado humilhá-lo publicamente. Toda a recepção aguardava em silêncio tenso o que viria a seguir. A justiça havia chegado e agora era a hora do julgamento. Final. O silêncio na recepção era ensurdecedor. Todos os presentes prendiam a respiração, esperando para ver como João Carlos lidaria com a situação. Ricardo estava visivelmente destruído, suas mãos tremendo enquanto aguardava o veredicto que definiria seu futuro. João Carlos caminhou lentamente ao redor do balcão, seus passos ecoando no mármore como batidas de um relógio, contando os segundos finais da carreira de Ricardo. Quando finalmente parou em frente ao gerente, seus olhos eram calmos, mas carregavam o peso de uma decisão já tomada. Ricardo, disse João Carlos, a voz suave, mas firme. Há 3 anos, quando adquiri este hotel, eu tinha uma visão. Queria criar um lugar onde todas as pessoas fossem tratadas com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência ou origem. Ricardo engoliu seco, incapaz de encontrar palavras. Contratei você porque acreditei em suas qualificações técnicas, mas o que presenciei hoje foi algo que vai contra tudo que este estabelecimento deveria representar. Dr. Alberto e Paulo observavam em silêncio respeitoso. Os outros hóspedes haviam se aproximado discretamente, formando um semicírculo ao redor da cena. Até os funcionários, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza haviam parado suas atividades para testemunhar aquele momento histórico. O senhor não me desrespeitou apenas como cliente, continuou João Carlos. O senhor revelou um caráter que não pode representar os valores deste hotel. Como o senhor trataria outros hóspedes que chegassem com roupas simples, famílias trabalhadoras, idosos aposentados que economizaram para uma ocasião especial? Cada pergunta era como uma lâmina cortando o que restava da dignidade profissional de Ricardo. Ele tentou falar, mas apenas sons ininteligíveis saíram de sua garganta. Mas o que mais me decepciona, a voz de João Carlos ganhou uma firmeza que fez toda a recepção prestar ainda mais atenção. São os relatórios que você enviava mensalmente. Relatórios repletos de informações falsas sobre sua própria performance enquanto tratava clientes desta forma. Ricardo fechou os olhos, sabendo
dizendo que sua carreira havia chegado ao fim. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar sereno de João Carlos. Por favor, senhor João Carlos, murmurou finalmente, a voz quebrada. Eu tenho família, preciso deste emprego. João Carlos assentiu lentamente. Sei que você tem família, Ricardo, e é exatamente por isso que vou lhe dar uma oportunidade. Com um murmúrio de surpresa percorreu a recepção. Ricardo ergueu os olhos, uma fagulha de esperança brilhando no desespero. Uma oportunidade? Repetiu mal, acreditando no que ouvia. Você será transferido, anunciou João Carlos calmamente, para nossa fazenda em Araguari. Começará como assistente administrativo com salário ajustado. A nova função. Lá você aprenderá sobre humildade, trabalho honesto e como tratar todas as pessoas com respeito. A proposta era simultaneamente uma punição e uma chance de redenção. Ricardo seria rebaixado drasticamente, mas manteria um emprego e a possibilidade de reconstruir sua vida. Se em um ano você demonstrar que mudou verdadeiramente, continuou João Carlos, poderemos conversar sobre sua volta à área hoteleira, mas em uma posição onde você aprenda a servir, não a humilhar. Ricardo assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio e vergonha escorrendo por seu rosto. Sim, senhor, aceito, obrigado pela segunda chance. João Carlos se virou para a recepcionista Beatriz, que havia observado toda a cena com os olhos arregalados. Beatriz, você assumirá temporariamente as gerências, anunciou. Observei como você tentou manter a educação, mesmo em uma situação constrangedora. Isso demonstra caráter. Beatriz ficou boquiaberta, mal conseguindo acreditar na promoção inesperada. Obrigada, senhor, farei o meu melhor. Tenho certeza que fará, sorriu João Carlos. E a primeira decisão que quero que tome é uma política. Clara, neste hotel todos os clientes serão tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência. Sim, senhor. Será um prazer implementar essa política. Dr. Alberto se aproximou claramente impressionado com a forma como João Carlos havia lidado com a situação. João Carlos, você sempre me surpreende. Muitos homens em sua posição simplesmente demitiriam o funcionário. A demissão seria o caminho fácil, respondeu João Carlos, mas não ensina nada. Ricardo vai aprender na prática que sucesso verdadeiro vem do caráter, não da arrogância. Paulo balançou a cabeça em admiração. Por isso você é tão respeitado nos negócios, João Carlos. Você enxerga além do óbvio. João Carlos pegou seus R$800 de volta do balcão e os ofereceu a Beatriz. Use isso para um treinamento sobre atendimento excepcional para toda a equipe. Quero que este episódio seja o último do tipo. Será feito, senhor. Ricardo se aproximou timidamente. Senhor João Carlos, quando devo me apresentar em Araguari? Segunda-feira, respondeu João Carlos. Meu capataz, seu Pedro, vai te ensinar o que significa trabalho honesto. Ele tem 70 anos e mais sabedoria que muitos executivos que conheci. Ricardo assentiu pela primeira vez, demonstrando humildade genuína. Obrigado pela segunda chance, senhor. Prometo que não vai se arrepender. João Carlos colocou uma mão no ombro do ex-gerente. Ricardo, todos merecem uma chance de redenção. O que você faz com essa chance depende inteiramente de você. Dr. Alberto sorriu e se dirigiu aos hóspedes que observavam. Senhoras e senhores, acabaram de testemunhar como um verdadeiro líder resolve conflitos com justiça, mas também com misericórdia. A recepção irrompeu em aplausos espontâneos. Hóspedes, funcionários, até mesmo pessoas que haviam parado na calçada para observar a movimentação através das portas de vidro. Todos bateram palmas para aquela demonstração extraordinária de sabedoria e humanidade. João Carlos colocou seu chapéu de volta na cabeça e pegou sua bolsa de couro. Bem, disse para Dr. Alberto e Paulo, que tal subirmos? Temos um leilão para planejar amanhã e ainda preciso revisar alguns detalhes dos lotes. Enquanto os três se dirigiam ao elevador, toda a recepção ainda os observava com admiração. João Carlos havia transformado o que poderia ser uma simples vingança em uma lição de vida para todos os presentes. A justiça verdadeira não havia sido apenas feita. Ela havia sido servida com sabedoria, compaixão e a grandeza de quem entende que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em humilhá-los. E assim o fazendeiro simples do interior ensinou a todos que a verdadeira riqueza se mede não pelo dinheiro no banco, mas pelo tamanho do coração e pela forma como tratamos nossos semelhantes. Afinal, caráter não se compra com dinheiro, se constrói com dignidade. Riqueza de verdade é como você trata quem não precisa te impressionar. Você já foi subestimado ou já julgou alguém pela aparência? Conta nos comentários o que você aprendeu com essa história. Se a reviravolta do João Carlos te fez repensar suas atitudes. Deixa aquele like agora e
compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.